Olá, bem-vindos mais uma vez ao DA Esporte. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e, se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. Terminou a rodada 25 do Brasileirão, né? Vamos aí a análise dessa rodada 25 aos resultados e aí falar um pouquinho dos jogos, né? Começou sábado, dia 27, com o jogo nordestino, né? O clássico entre Fortaleza e Sport, e aí o jogo da briga do rebaixamento, e o Fortaleza venceu, né? O Fortaleza venceu 1-0. Essa derrota praticamente. O Sport, desculpe, a torcedor do Sport, mas o Sport eu não vejo como o Sport conseguir um milagre e se salvar. O Fortaleza tá assim, a situação tá parecida, mas o Fortaleza ele vai tentar, né, produzir mais um milagre, né, como produziu naquele ano lá que o Vojvoda salvou o time do rebaixamento e levou o time para Libertadores, né. Esse ano não vai para Libertadores, né, não vai dar para ir para Libertadores, mas talvez ainda dê tempo do Fortaleza se salvar. Mas aí, boa vitória aí do Palermo, né, segunda vitória do Martim Palermo aí no comando do Fortaleza. O Vasco conseguiu uma ótima vitória diante do Cruzeiro, né? Olha aí, o Vasco derrotou o Cruzeiro com gols de Ryan e o Paulo Henrique. O 2-0, né? Esse resultado foi bom, foi muito bom, acabou não sendo apenas bom para o Vasco, né? Mas bom pro rival do Vasco, né? O Flamengo. O Flamengo agradece a vitória do Vasco para cima do Cruzeiro. O Cruzeiro ainda está na briga do Brasileirão, mas agora ficou um pouquinho mais complicado essa derrota aí pro Cruzeiro, atrapalha os planos na briga pelo título aí. E o Vasco, de uma certa forma, vai melhorando, né? O Diniz parece que tá encontrando aí um jeito assim pro time. E o menino Ryan, né? O menino Ryan do Vasco jogando muito, né? O menino Ryan é um jogador pra gente prestar atenção, ficar de olho. Muito bom jogador esse atacante do Vasco, o menino Ryan. O Juventude empatou com o Internacional na estreia do Ramon Dias na equipe colorada, né? No clássico gaúcho, né? Olha, o Internacional, a coisa tá feia, hein? Torcedor do Inter, se você não está preocupado, é bom se preocupar, porque esse time tem muitas características que lembram o time de 2016, que foi rebaixado lá para a segunda divisão. Então, o torcedor colorado tem como se preocupar aí. E o Juventude, o resultado não foi nada bom, né? O Juventude precisa. Mesma coisa de Sport e Fortaleza. O Juventude precisa ganhar os seus jogos para tentar aí sonhar com essa fuga aí do rebaixamento. O Atlético Mineiro venceu o Mirassol por 1-0, né? A segunda vitória aí do Sampaoli no comando do Galo, né? Venceu aí a surpresa do campeonato, né? O Mirassol dá uma quebrada aí na boa campanha do time aí do interior paulista, mas e o Atlético, uma boa vitória, porque o Atlético Mineiro é outro time que, assim, eu acho que ninguém tá prestando atenção, mas o Atlético Mineiro tá lá embaixo, hein? O Atlético Mineiro precisa somar pontos para tentar subir na tabela e afastar esse risco aí de rebaixamento. O Grêmio conseguiu uma segunda vitória, né? Depois de vencer o clássico lá, o Grenal, conseguiu mais uma vitória, 3-1 para cima do Vitória, né? O Grêmio conseguiu o triunfo diante da equipe do Vitória da Bahia. Uma boa vitória aí. O Mano Menezes vai conseguindo, né, de algum jeito, dar uma afastada da zona do rebaixamento e vai ganhando um fôlego aí no comando do tricolor gaúcho, o Mano Menezes. Aí 3-1 para cima do Vitória. O Grêmio consegue mais 3 pontos aí. Consegue subir bem aí na tabela. O Fluminense venceu o clássico contra o Botafogo na estreia do Zubeldia, né, 2-0. Eu vi um pedaço desse jogo. O Fluminense jogou bem, né? É aquela coisa, né? Técnico novo, né? Técnico novo, o jogador quer mostrar um pouco de serviço, né? A motivação é um pouco diferente. O jogador que não vinha sendo aproveitado, ele quer mostrar serviço para o novo chefe. E aí o Fluminense garante essa vitória aí. Diante do Botafogo, vence o clássico, que é sempre legal, vencer o rival. E o Botafogo do David Ancelotti, né? Eu até falei aqui que o trabalho, que quando eu vi o primeiro jogo do Ancelotti, eu imaginei que o Botafogo ia ia dar uma crescida no campeonato, ia brigar pelo título, mas não foi isso que aconteceu, né? O Botafogo do Ancelotti
ele preocupa, né? Preocupa pelo que não está jogando, pelo que não está apresentando de futebol. E coisa curiosa é que, né, depois eu vou falar disso. Vou falar mais uma coisa sobre o Botafogo. É, o Bragantino empatou com o Santos 2-2. Esse jogo aqui, eu acho que o Santos... os dois times têm a lamentar, porque os dois times eles podiam ter saído com a vitória desse jogo. O Bragantino o Bragantino fez 1-0 com o Lucas Barbosa, né, ex-jogador do Santos, uma lei do ex. Depois, no segundo tempo, o Santos vira o jogo com um gol do Lautaro Dias, que tá jogando bem no time do Santos, desde que chegou no Santos. E o outro gol foi do Barreal, né? O Barreal é um dos bons jogadores, assim, um dos reforços assim que funcionaram nessa equipe do Santos. Foi esse argentino Barreal aí, ex-Cruzeiro, que estava no futebol norte-americano, e tanto que o Santos parece que vai comprar em definitivo. E o Santos jogou muito bem o segundo tempo e eu achei que dava para ganhar. Dava para ganhar, o torcedor do Santos eu acho que tem muito a lamentar, porque dava para ganhar o jogo do Bragantino, mas no final, ali no segundo tempo, o Santos sofreu um gol do Pedro Henrique de cabeça, né? O Bragantino empatou o jogo, o Pedro Henrique faz um bonito gol de cabeça, né? Uma tijolada de cabeça, e eu acho que houve até uma falha ali da defesa do Santos, né? Uma falha de marcação no gol do Pedro Henrique. E aí, eu acho que os dois times têm muito a lamentar. O Bragantino por ter deixado escapar o resultado quando estava 1-0, por não ter segurado o resultado, e o Santos por não ter segurado a virada, né, que ele conseguiu aí no segundo tempo. Mas boa notícia para o torcedor do Santos, o Santos está jogando bem. O Santos melhorou nas mãos do Juan Pablo Vojvoda, tem o que acertar ainda em termos defensivos, né? Esse problema da bola aérea que o Santos tem é um problema que vem lá do Odair Hellmann. O Santos sofre muito gol de jogada aérea desde o tempo do Odair Hellmann. Então é uma coisa que o Vojvoda precisa trabalhar e precisa corrigir. O Flamengo derrotou o Corinthians, né? O Flamengo conseguiu mais uma importante vitória aí na briga pelo título. O Cruzeiro perdeu, né? O concorrente aí, o segundo colocado. E o Flamengo, depois de uma vitória, depois de uma classificação nos pênaltis na Libertadores, né? O Flamengo conseguiu uma vitória diante do Corinthians, jogando fora de casa na Arena por 2-1. E aí, nesse jogo, temos que falar algumas coisas, né? O Corinthians, ele perdeu a oportunidade de vencer o jogo, né? O Yuri Alberto teve uma chance num pênalti que ele quis meio que homenagear o Alexandre Pato, né? E fez uma cavadinha talvez tão ruim quanto a do Pato, né? E depois fez o gol, né? Fez o primeiro gol, fez 1-0, mas depois o Flamengo foi atrás e conseguiu a virada com os gols do De Arrascaeta e do Luiz Araújo. Esse jogo aqui, eu queria falar algumas coisas. Primeiro, assim, sobre o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, ele perde o pênalti. Cara, você tá jogando contra o Flamengo. Você não pode perder oportunidades de ganhar do Flamengo. O Flamengo é um time, assim, muito difícil de ganhar. E quando você tem a chance de vencer o jogo, não perde essa oportunidade. Isso serve pro Corinthians, pro São Paulo, pro Palmeiras, para qualquer time que enfrente o Flamengo. E você foi muito irresponsável de ter batido o pênalti da maneira que você bateu. E depois, na sua nota, o Yuri, você vai... Primeiro que assim, você tinha que ter dado coletiva, né? Ter dado uma... Não um coletivo, ter passado na zona mista e ter falado, desculpa aí, torcedor do Corinthians e tal. Aí depois você vai na rede social, faz uma notinha lá, lamentando, se desculpando. Só que aí é o seguinte, né? Você fala aqui, eu cometi o erro do pênalti e aí depois eu acabei com o meu jejum de gols. Cara, a torcida, na verdade não tá muito... A torcida não quer saber do seu jejum, quer saber de que você você errou o pênalti e você quer mais que você ajude o time a ganhar, né, caramba? Não tá preocupado com o seu jejum de gol, né? E sobre o segundo gol, né, que houve uma polêmica no gol ali no Plata, né, uma jogada na lateral que o Plata dividiu a bola ali com o zagueiro do Corinthians e a bola teria batido por último no Plata, e aí o Bandeirinha deu
o lateral para o Flamengo, e aí, assim, o time do Corinthians, a torcida do Corinthians, do Dorival Júnior, tem o direito de reclamar dessa jogada, mas eu acho o seguinte, se você pegar a jogada do gol, beleza, pô, o Bandeira marcou o lateral, o Plata aproveitou que tinha uma bola ali, o conezinho com a bola rápido, bateu o lateral rapidão, e aí o gol do Luiz Araújo, se você vê o gol que o Luiz Araújo fez, cara, tinha 5 jogadores do Corinthians na frente ali, e o Luiz Araújo consegue chutar, não teve um cara para esticar a perna e evitar o gol ali, evitar o chute do Luiz Araújo, e aí... Tudo bem, eu entendo, né? A culpa é sempre da arbitragem, né? A culpa de quem perdeu vai ser sempre da arbitragem, mas vamos olhar um pouquinho para os erros também do Corinthians, da desatenção ali da defesa do Corinthians também no segundo gol. E para fechar, ontem tivemos a derrota do São Paulo. São Paulo foi derrotado em casa no Morumbi para o Ceará. A torcida do São Paulo fez um protesto antes do jogo, né? Com caixão e tal. Protestando contra o Casares, o Belmonte, a diretoria de São Paulo, e 12 mil pessoas no Morumbi, o Morumbi, né, e a torcida, assim, cantou ali, né, fez ali a parte dela, mas depois, quando o time perdeu, não perdoou, né, o time vaiou, xingou o Casares e tudo, perdeu o jogo com um gol de 1-0, gol do Pedro Henrique, né, Pedro Henrique, ex-jogador aí do Corinthians. Queria falar do Ceará, elogiar esse zagueiro Marcos Vitor, que eu não conhecia, bom jogador, hein? Bom jogador esse zagueiro do Ceará, que eu não conhecia. Enfim, o Ceará consegue uma boa vitória fora de casa, e o São Paulo consegue São Paulo vai ter que buscar recuperação. Já falei aqui sobre o São Paulo precisa mirar as atenções, mirar o olhar também para o Casares e para o Belmonte, a diretoria de São Paulo, e criticar, assim, relevar um pouco o Crespo, porque realmente acho que a diretoria do São Paulo cometeu muitos erros vendendo os jogadores e meio que deixou o Crespo sem opções, né? Sem alternativas no jogo da Libertadores, e no jogo ontem foi a mesma coisa. Mas o time do São Paulo, assim, os jogadores têm que ir também ser cobrados, não pode ser só o Crespo. Os jogadores têm que se ajudar também, tem que jogar mais do que eles estão jogando dentro de campo. Tava esquecendo aqui o jogo do Bahia contra o Palmeiras, né? O Bahia derrotou o Palmeiras na Fonte Nova, 1-0, com um gol do Ademir, um belo gol do Ademir. Queria falar uma coisa desse jogo também, que o gol do Ademir, né? O pessoal tá falando que foi falha do Everton. Oh, pelo amor de Deus, falha nenhuma do Everton para mim. E outra coisa, mérito do Ademir, né? No chute. Foi um bonito gol do Ademir. E queria falar um detalhe, né, desse negócio do gramado, né? O Abel criticou o gramado mais uma vez, né? O Abel, ele sempre bate nessa questão do gramado, né? De ter um bom gramado, né, para a prática do jogo. Só para ficar claro, o Abel, ele é um cara que também, para quem viu as coletivas, para quem vê as coletivas e tal, o Abel também bate no gramado sintético no Palmeiras, tá? E quando ele fala do gramado, do estado do gramado, é uma coisa que o futebol brasileiro deveria se preocupar mesmo. É preciso ter bons gramados para a prática do jogo, né? E outra coisa, o Rogério Ceni depois ele foi dar uma alfinetada no Abel, né? E primeiro que eu achei curioso que ele falou assim, o gramado ruim talvez favoreça o Palmeiras porque ele só tem a jogada de bola longa, né? Que é o Everton chutando pro Flávio Lopes e tal, pro jogador lá na frente. Ô, Rogério, o gol do Bahia saiu como? Um chute do Rogério, que pegou o Ademir na ponta esquerda, o Ademir pegou a bola e chutou, fez o gol. Esqueceu desse detalhe, né, Rogério? E depois, você falou do gramado, né? Viralizou depois a sua fala criticando o gramado da Fonte Nova e falando que era melhor colocar o sintético, né? Então, Rogério, nessa aí você foi mal, né, Rogério? E sobre sintético eu não vou comentar, porque esse assunto do sintético sempre leva para o lado do clubismo e quando você fala do sintético. Eu sou grama natural, tá, galera? Eu prefiro grama natural. Mas aí quando você fala do sintético, você sempre vai, o torcedor do Atlético Paranaense, do Botafogo, do Palmeiras e de qualquer outro clube vai falar que é contra tudo, contra todos, é contra tudo, contra eles, essas coisas, e esse assunto sempre vai pro clubismo. Eu só fico meio chateado que, assim, nós estamos num país tropical que tem sol o ano todo, você não consegue manter um gramado, você não consegue
manter um gramado natural em bom estado, né? Outra coisa, um outro erro é que na Copa do Mundo se construiu várias arenas cobertas e esqueceu da preocupação de que o gramado precisa de sol, né? Então a forma como as arenas foram construídas hoje no Brasil fez com que não entrasse sol, não pegasse sol o gramado, e aí é por isso também que esse é um dos problemas. E um outro problema também é que quem administra os estádios, seja os clubes, ou seja o pessoal privado aí que faz a gestão dos gramados do estádio, também não consegue fazer ali, gastar um dinheiro ali para fazer a manutenção do gramado, para o gramado sempre estar em bom estado. E uma outra coisa que eu acho ridícula é que é o seguinte, agora eles viram que é melhor ter o gramado sintético, eles viram que o gramado sintético custa menos. Então, para baixar o custo, todo mundo está aderindo ao sintético. E isso está acontecendo até nas novas arenas. O Pacaembu, né, é sintético. O Santos está pretendendo construir um novo estádio, vai ser sintético também. A Portuguesa está falando em construir o Canindé, vai ser sintético, está falando que vai ser sintético também. Quer dizer, agora a gente, para baixar, para cortar custos, a gente está aderindo ao sintético. E a gente está optando por não fazer um trabalho para fazer o gramado natural. Sendo que os clubes grandes, estou falando dos grandes, os grandes têm dinheiro para fazer a troca do gramado, para manter um gramado natural legal e para fazer a manutenção. Né? Em vez dos clubes investirem na troca, no gramado legal e na manutenção, não, vamos para o sintético. Né? E os clubes que estão pensando em construir estádios, eles estão pensando em construir sintéticos. E os jogadores já falaram que não gostam do sintético. E aí, por exemplo, ninguém está jogando no Pacaembu. O Santos não está jogando no Pacaembu. Né? Se esperava que o Santos fosse pegar o Pacaembu, o Santos nem tá querendo saber do Pacaembu. A Portuguesa, que assumiu, que pegou lá os jogos do Pacaembu no início do ano, também já caiu fora do Pacaembu, tá procurando outra casa para jogar. Enfim, tem que pensar um pouco quando você pensa em construir estádio e colocar grama sintética, amigo. Né? Mas enfim, essa discussão é uma discussão que acho que não vai ter fim, enfim. Só para dar a classificação aqui do campeonato, como ficou, né? O Flamengo é o líder com 54 pontos, abriu uma boa vantagem para cima do Cruzeiro. O Cruzeiro é o segundo colocado com 50, o Palmeiras é o terceiro agora com 49, o Mirassol é o quarto colocado com 42. Esses 4 times iriam direto para a Libertadores. Na pré-Libertadores hoje estariam o Botafogo com 40 pontos e o Bahia com 40 pontos. Queria falar uma coisa do Botafogo. O Botafogo eu não sei como tá com 40 pontos aqui na quinta posição, porque o time tá jogando realmente nada. E eu já falei, embora as críticas ao David Ancelotti precisam ser feitas pela falta de futebol, acho que o grande culpado do Botafogo, pelo ano ruim do Botafogo, é o Textor, que abriu mão do primeiro semestre e meio que demorou para escolher um técnico, fazer as coisas que devia fazer. E aí quando escolheu o Renato Paiva lá no Mundial, depois que foi eliminado no Mundial, mandou o cara embora e aí trouxe o aposta aí no Ancelotti. Acho que o culpado do ano ruim do Botafogo é mais o Textor do que o David Ancelotti. Bahia em sexto com 40, consegue uma recuperação, uma vitória. O São Paulo é o sétimo colocado com 35, não tá tão ruim, mas o São Paulo precisa correr atrás, né? E se ele quer disputar a Libertadores no ano que vem, vai pelo menos tentar conseguir umas vitórias e pontuar para conseguir chegar na zona de pré-Libertadores. E outra coisa, mesma coisa do São Paulo. Acho que a mira tem que ser no Crespo, a mira tem que ser no Casares e não no Crespo. No Casares, no Belmonte, nessa diretoria do São Paulo que vendeu a base inteira, que deixou o time assim deixou o treinador sem opções assim para mudar os jogos aí na Libertadores e no Brasileiro. O Fluminense é o oitavo colocado com 34, boa vitória, consegue aí subir um pouco na tabela. O Bragantino é o nono colocado com 32. O Bragantino preocupa, hein, gente? O Bragantino, para mim, é candidato a rebaixamento. O Bragantino tá em nono lugar na primeira parte da tabela, mas o Bragantino, pelo que não está jogando, é candidato a rebaixamento para mim. O Grêmio conseguiu 2 vitórias, está em 10º lugar com 32 pontos, se alivia um pouco. Né? O Ceará consegue uma boa vitória e vai a 31 pontos na 11ª posição. O Vasco também, o Vasco conseguiu mais uma vitória e está em 12º com 30 pontos. O Corinthians é um time que preocupa, que está em 13º com 29. Tem que lembrar o Corinthians, uma coisa, o Corinthians, a semifinal da Copa do Brasil é só em novembro, tá? Até lá vocês têm que ganhar uns jogos aí no Brasileiro para se afastar da zona do rebaixamento.
Mas o Corinthians é o 13º com 29. O Atlético Mineiro é o 14º com 28 pontos. É cedo para dizer que o São Paulo vai conseguir melhorar o time, mas a princípio essa vitória foi importante porque subiu um pouco o time e afastou um pouco da parte lá de baixo. Mas o Atlético é bom ficar de olho aqui em perigo de rebaixamento. O Internacional é o 15º com 28 pontos. Esse time sim tem que se preocupar muito com o rebaixamento. O Santos é o 16º com 27 pontos. O Santos ainda está numa situação crítica, mas o Santos melhorou nas mãos do Vojvoda. E na zona do rebaixamento, o Juventude é o 17º com 22. O Vitória é o 18º com 22. O Fortaleza é o 19º com 21. E o Sport é o último colocado com 14. Muita gente fala que essa zona, esse Z4 aqui já está definido. Eu acho que pode ter alguma mudança aqui e é bom ficar de olho aí em Internacional, Atlético Mineiro, nesses times que estão aí com 28 pontos. E só para falar que a 26ª rodada começa hoje com Atlético Mineiro e Juventude. Amanhã tem Palmeiras e Vasco da Gama, às 7 da noite, Mirassol e Bragantino, derby aí, o clássico caipira aí do Campeonato Brasileiro, às 7 da noite, Sport Recife e Fluminense também às 7, Internacional e Corinthians às 7h30, Santos e Grêmio amanhã às 9h30, esse acho que é o jogo da TV, né? O Botafogo enfrenta o Bahia, deve ser o jogo que vai passar lá pro Rio. E na quinta-feira tem Vitória e Ceará, clássico nordestino às 7 da noite, e Fortaleza e São Paulo também às 7h30 da noite, também para fechando a rodada, quinta-feira, 8h30 da noite, tem Flamengo e Cruzeiro, e tem rodada também no sábado, então assim, nós vamos ter, né, uma rodada agora, nesse meio de semana, e teremos uma rodada começando no sábado e terminando no domingo, por conta da data FIFA aí, que já é semana que vem. Então é isso, esse foi o resumão aí da rodada do Campeonato Brasileiro. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Eu fico por aqui e até a próxima.